Terceira e última parte do Baseado numa História Verídica, com o Roberto Leal, um artista a querer fazer parte do clube dos melhores em Portugal. Ainda é verdade? É um desígnio seu? Quem é que não quer? Quem é que não quer? Mas eu sempre fiz tudo e eu acho que todos nós, seres, devemos fazer tudo por paixão, por amor. É a única coisa que vai ficar sinalizada. É essa paixão. O resto, tudo vai embora. Falávamos há pouco de, provavelmente, um dos melhores momentos, talvez o momento mais feliz da sua vida, quando se ouve na rádio e percebe, pouco tempo depois, que é primeiro lugar no Brasil. Mas há outros momentos importantes na sua vida? Foi quando eu quebrei o tabu de entrar nas rádios FMs. Eu sou um artista feito pela rádio AM. Quando eu... A onda média em Portugal. A onda média, certo. Então, quando eu... O FM era mais elitista. Opa! Cá em Portugal também. Certo. Então, quando eu gravei uma música chamada Fata Morgana, uma música que entrou na novela das 7 da Globo. Porque a gente fala Globo é uma loucura. Quando você entra lá, amigo, pode ir dormir, vai vender, vai ter show, vai acontecer tudo. São audiências... Quando se consegue pôr uma música numa novela, o destino está feito. O destino está feito. A novela, então, é uma loucura. É o maior sucesso da TV Globo até hoje. Então, quando eu ouvi pela primeira vez a minha música... Numa novela? Numa novela. E na rádio FM, né? Sim. Pensou, definitivamente venci. Eu ouvi, eu acho que até arrebentei o alto-falante do automóvel, porque eu estava dentro do automóvel. E, no entanto, depois desses momentos, quando vem para Portugal, depois de 25 de Abril, em 77, e nas várias vezes em que vai estando cá e lá e vai permanecendo cá, ao longo destes 30 anos e tal, tem momentos também muito maus, imagino. Aurélio, quando cheguei aqui, está de volta. Eu sempre me senti o filho de Portugal, mas eu sentia que era o contrário, não era assim. Hoje eu entendo tudo, mas naquele tempo eu não entendia nada. Foi muito dolorido? Era muito dolorido porque eu me sentia o filho que saiu da casa do pai, mas saiu porque era o melhor para o pai e era o melhor para o filho. Vamos tentar pôr isso por... Vamos lá. Qual era o olhar que achava que, quando cheguei em 77, como é que acha que olharam para si aqui? Como é que hoje explica o olhar? Eu sou aquela erva daninha que nasceu num lindo trigal. Não combinava com o trigo. Tinha que ser ceifada. Portugal não podia ser representado por uma pessoa com sotaque brasileiro. Eles não sabiam, era o outro lado. O outro lado eles não sabiam, certo? Era quase um produto mestiço que não era autêntico. Para Portugal não era autêntico. E ninguém sabia a grande luta que eu tive que adaptar para entrar no auditório de um Faustão com menina de 16, 17 anos. De um Chacrinha de 15, 17. Meninas universitárias, como é que eu podia? Como é que eu podia lutar com Beatles, Rolling Stones, som eletrificado, tudo, e eu apenas e tão somente com um triângulozinho e com a rabeca? Era impossível. Entendeu? Eu cheguei ao Brasil, a grande explosão do movimento Jovem Guarda, liderado pelo Roberto, aquelas pessoas felizes ao toque de uma guitarra dos Beatles. Aliás, viu nascer a bossa nova, o tropicalismo, essas coisas todas. Exatamente, está entendendo? Então, é lógico, quando eu chegava aqui, depois daquela vitória consagrada, porque a vitória não foi aquela coisa só de discos vendidos. Você tem... Eu fui rei da música da juventude brasileira, atenção. Nunca lhe apeteceu ir para lá de vez e nunca mais querer voltar a este Portugal ingrato? Não fui para cá capaz, não vou conseguir nunca. Eu tentei. Quando eu vim em 89, eu tentei. Porque imagino que a tentação tenha sido grande. Não, mas o intento não foi difícil. E quando me confrontaram quando decidi vir para cá durante uns anos. Com a Igreja Universal, quando fizeram uma salada que ninguém entendeu nada, aí eu disse, bicho, o meu povo não sabe quem eu sou. O meu país não me conhece mesmo. Se me soubesse, nunca me confrontaria com cenas desta forma. Por que acha que o ligaram à Igreja Universal? Na altura essa história foi... Porque eu sou uma pessoa que você vê hoje aqui, depois de 40 anos, estou sempre com a lágrima no olho. E é normal para nós, olha, fica com Deus, Aurélio. Muito obrigado. Isso é uma coisa normal do brasileiro. Então, quando eu cheguei aqui, estava entrando a Igreja Universal aqui e eles tinham um palavreado muito igual. Você está entendendo? Aí já foi... Misturaram tudo. Não sei o quê, a coisa... Tal. E depois, naquele tempo, era muito difícil. Hoje nós temos já muitas tendências religiosas aqui em Portugal e no mundo inteiro. Mas principalmente aqui. Mas naquele tempo, não. E também, durante muito tempo, passou por ser o homem de branco. O homem de branco, falando de Jesus. Exato.
o homem de branco, Jesus cantando Jesus Cristo, não, ele é daqui, acabou. E não adiantava eu gritar. Eu era e tive que passar por aquele vexame todo. Quer dizer, criaram um problema terrível. A minha filha teve que estudar para os Estados Unidos, porque na escola era gozada, o meu filho também. Eu, naquele ano, tive 40% dos meus shows desmarcados, porque uma faixa boa ainda é pelas festas religiosas que somos todos contratados. A verdade é essa. Criou-se aqui um problema onde não tinha nada. Porque mesmo se eu fosse uma pessoa, que eu fosse budista, que eu fosse de qualquer outra religião, era um problema meu, acabou. Mas não é nada disso. Não se trata nada disso. Mas na ressaca desse episódio, podemos dizer que o Roberto Leal também foca a sua atenção musical para outras áreas, nomeadamente para a sua terra natal, para o Portugal mais etnográfico, se quisermos. Sim, a minha viagem precisava continuar, como a sua, Aurélio, precisa continuar. Percebeu que o caminho não era aquele? Eu precisava. Isso, se há uma coisa que me fez sempre muito bem, me faz bem, como eu lhe disse, eu quero que permaneça as coisas ruins muito pouco dentro de mim. Se possível, não dormir com elas. Né? Eu até combinei isso com a Marcinha, com a minha esposa. Márcia, nunca traga os problemas à noite, porque à noite eles não podem ser resolvidos, mas tiram sono. Tá? Então, as coisas têm que ser, come-se na mesa da alimentação, fala-se no escritório, reza-se em qualquer parte. Agora, não pode misturar-se tudo. E a minha vida eu sempre tive essa força de continuar, essa coisa toda. Foi exatamente isso. Quando eu recebi um telefonema do Bruno Nogueira, me convidando, por exemplo, para o último a sair. Não desconfiou? Tendo tido, eu sei que teve algumas más experiências com cantores e compositores portugueses. Quis convidá-los para um disco cheio de estrelas brasileiras e pouca gente aceitou, diziam que sim, depois telefonaram, afinal a minha editora, não sei se me deixa. Quando um homem, um humorista, como o Bruno Nogueira, o convida, não ficou a pensar, isto é uma cilada? Fiquei, mas ele me convenceu por uma coisa eu deduzi, ele é um homem inteligente. Se é um homem inteligente, ele veio buscar o Roberto Leal, ele tem uma faixa de rapaziada de 25 a 30 anos. Ele vai chamar o Roberto Leal, por quê? Pois essa pergunta. É lógico, eu falei, por que ele vai fazer isso? Não respondeu logo que sim. Não, eu fiquei 15 dias ensaiando. A Glória Bento, que trabalha há muito tempo comigo, chegou uma hora, mas Roberto, você tem que dar uma resposta. Você tem que dar uma resposta, porque... Há pouco no intervalo disse uma coisa engraçada. Eu estou a apressar, porque nós estamos quase a terminar. Sim. Disse-me que, provavelmente, foi neste programa que disse mais sobre o seu íntimo e sobre quem é, do que em qualquer outra altura da sua vida. Foi, porque aí eu fiz estas contas. Se em 40 anos as pessoas não me entenderam, não vou entender mais. Portanto, perdido por 100, perdido por 1000, exatamente. Vou dizer tudo. Eu vou fazer tudo aquilo que eu posso e sei fazer. Mas a máscara de ator, que era um pouco o que estava a fazer, serviu também para facilitar isso? Houve um dia lá, Aurélio, terrível. Naquele dia não teve cenas do Roberto Leal. No terceiro dia de missão, não teve cenas do Roberto Leal. E eu isso aqui é em primeira mão. Eu sentei-me, fui para o meu camarim, e hoje eu preciso falar com o universo. Hoje eu preciso falar com alguém. Eu não posso. E então, o que é que veio em jogo? O que foi que você fez nos momentos mais difíceis da tua vida? É o que você tem que fazer agora. Dar um passo à frente. Ah, é? E como é que eu posso dar uma frente? Seja ator. Aí você diz, mas onde vem isso? É o seu eu falando. Quando eu senti isso, seja o autor podia tudo. O Roberto Leal tinha limites. Vestido de branco, não dividia uma jacuzzi, não tirava uma comida, não seduzia uma mulher, não tirava uma camisa, sabe? Eu não tinha mais espaço, ninguém podia escrever para mim. E eu falei, não, peraí, tudo bem. Aí, a partir dali, aí começou a perceber, aí eles começaram a melhorar os textos. E vai embora, até que um dia foi lá o Futre, e ele então contou uma história muito parecida com a minha. Eu olhei para ele e as lágrimas. Aquele dia Portugal chorou. Depois a gente viu a pesquisa, foi o grande momento do programa. E aí todo mundo disse, Roberto, como é que foi? Você chorou? Chorei. Não deixa de ser curioso. Porque essas lágrimas não estavam no script, estavam aqui a dentro. percepção que Portugal tem de si muda quase por um acontecimento quase fortuito. Ou seja, tanto batalhou, e de repente é um acontecimento fortuito que permite a muitos portugueses serem
noção de si diferente. Porque ali foi uma coisa muito boa, Aurélio, porque ali se compara uma coisa que eu ouvi uma vez do Emerson Fittipaldi. O Emerson Fittipaldi, quando estava uma vez nas 24 horas de Le Mans, ele e o Ronnie Peterson, assim, um bico aqui, as 3 últimas voltas. Pá. Quando foi para chegar, o outro rodou. Aí um repórter chega perto do Emerson e disse assim, puxa, em 1 segundo. Ele falou, não, em 40 anos. Muito rapidamente, música para o filme da sua vida. O que é que se pode ouvir? Banda sonora? Música tradicional portuguesa. Daquela que está a fazer agora também? Claro, música tradicional portuguesa é linda. Olha a menina Dom Solidão, como vai contente. Põe a mão no peito, Dom Solidão, não lhe cai o pente. É lindo. Já domina o mirandês? Ainda falta. Tem que ficar ali mais tem que ir mais a 3 festas lá, ficar ali, comer um chouriço, comer mais uma bifana, e eu acho que aí já dá. Porque está lá, porque os meus cunhados, como eu te disse, o chapéu, chicha, chão, isso tudo são pequenas frases que estão aí no ar.